Para finalizar, então, essa unidade que nós estamos tratando sobre controle orçamentário, nós vamos primeiro falar sobre o controle na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós buscamos essa informação no livro do Giacomoni, que é a nossa bibliografia básica, né? A LRF encarrega o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas e do sistema de controle interno de cada poder, a fiscalizarem o quê? O que a LRF diz que é importante no teor de que ela trouxe, né? Aqui no nosso curso, nós temos um tópico específico sobre lei de responsabilidade fiscal. Então você vai encontrar lá alguns pontos de conexão com o que eu vou ler aqui resumidamente, né? Então a LRF diz o seguinte: olha, órgãos de controle, leia-se, Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Sistemas de Controle Interno. Fiscalizem o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas metas, existe um anexo de metas fiscais, lembram disso? Anexo de metas, né? Meu Deus. Vamos melhorar isso aqui. De metas fiscais. Nesses metas fiscais nós temos metas de receitas, metas de despesas e metas de resultado. As metas de resultado são metas de resultado primário, esforço para reduzir o crescimento da dívida, e metas e resultado nominal, ou seja, resultado final, ou seja, alcançar não aumento da dívida, né, ou a redução da dívida propriamente, né. Então, obviamente que se o ente público não alcança essas metas, ele tem uma consequência, né, contingenciar empenho de despesa e pagamentos, né. E é isso que se espera que os órgãos de controle façam, né? Eles monitorem se o ente público está alcançando aquelas metas de resultado, metas de receita e despesas, e que monitorem se o ente público está adotando as medidas corretivas previstas na LRF. O que mais? Que os órgãos de controle fiscalizem limitações e condições para a realização de operação de crédito e inscrição em restos a pagar. Bom, operações de créditos só podem haver, né, as operações de crédito com autorização, acho que é do Senado Federal. Então precisa ter essa autorização, existem órgãos federais que autorizam, né, para que o ente público possa contratar a operação de crédito. Quando esse pedido é feito, é verificado se o ente público está cumprindo com o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem um rol de limites. O principal deles é o limite global. O município não pode ter uma dívida consolidada líquida, que não é a dívida total, é a dívida total com alguns ajustes, né? Dívida consolidada líquida maior do que 1,2 vezes a receita corrente líquida. A receita corrente líquida também não é a receita corrente total, é a receita corrente líquida, né? Também um ajuste. Ok, mas é um indicador bastante interessante, a gente poderia até comentar isso em outra oportunidade, né? O Estado não pode ter uma dívida consolidada líquida maior que 2 vezes a receita corrente líquida. Além desses dois limites globais de endividamento, existe o limite de amortização, né, o percentual da receita corrente líquida. Então, todos esses limites devem ser observados pelo ente público quando ele pede a contratação e pelos órgãos de controle se ele está obedecendo esses limites da LRF, né? Assim, também existem disposições associadas aos restos a pagar, né? Restos a pagar são aqueles empenhos que nascem, né, são empenhados, mas o ente ainda não pagou. Bom, esse não pagamento pode decorrer de ainda não ter sido liquidado a despesa, ou seja, o fornecedor não entregou o bem ou serviço prometido, ou também pode ser consequência da ausência de disponibilidade financeira, o que é o mais problemático, né?
Mas não há dúvida que existem normas associadas à inscrição destes restos a pagar e à baixa desses restos a pagar. Por exemplo, não é possível o ente público, o município, vamos imaginar, que tenha restos a pagar ali processados, ou seja, liquidados, ou seja, o fornecedor já prestou o serviço, entregou o bem, e aí está lá como uma conta a pagar, um resto a pagar, né, liquidados ou processados. Então não é possível, assim, a não ser com uma excepcionalidade, que eu até desconheço, não é possível baixar aquele valor. Isso é uma irregularidade, uma ilegalidade, né? Então, espera-se que os tribunais de contas, os órgãos, os sistemas de controle interno e o Poder Legislativo, se for o caso, que ele realize esse controle, né? Espera-se esse controle por parte desses órgãos. Bom, 3. Medidas adotadas para o retorno das despesas de pessoal ao limite. Quando o município, quando o Estado, quando a União ultrapassa o limite de pessoal, o Estado e o município é 60% da receita corrente líquida. No geral, né? Cada poder tem um limite parcial, né? O município acho que é 54%, né? 54% e 6% da Câmara Municipal. Então, é necessário tomar algumas medidas previstas na LRF para o retorno dos limites nos 2 quadrimestres seguintes. Então, é proibido fazer reajustes de plano de carreira, contratar pessoal, chamar. Então, uma série de impedimentos ali para que aquela despesa de pessoal volte ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Espera-se que os órgãos de controle realizem esses controles, né? Bom, providências tomadas para recondução da dívida consolidada mobiliária aos limites. Bom, dívida consolidada e mobiliária, dívida consolidada é aquela que a gente falou no geral, né? A dívida consolidada é aquela contratada com organismo de financiamento, né? Então, imagina, BIRD, BID, Banco do Brasil, BNDES, sei lá, o que for, né? Às vezes tem dívida consolidada, por exemplo, decorrente de uma renegociação com o INSS. Isso era muito comum no passado em municípios, né, do estado de Santa Catarina, né, que existia um entendimento de que a cota patronal não precisava ser paga, podia ser atrasada, né? Aí teve muitos municípios que negociaram aquelas dívidas com o INSS e começaram a pagar. Isso é um exemplo de uma dívida consolidada. Assim como essas outras todas decorrentes de operações de crédito, né, contratado com agências de financiamento, né, ou bancos, né, propriamente. Dívida mobiliária é aquela dívida que ela decorre do lançamento de títulos, né? Letras financeiras do Tesouro. Santa Catarina teve uma situação assim, uma parte da dívida mobiliária. A União tem muita dívida mobiliária. Quando você compra um título público, lastreado na Selic, né? Esse título, você está dando dinheiro para o banco, para o governo está devendo para você, faz parte da dívida mobiliária, tá? Ou seja, espera-se que os órgãos de controle verifique se o ente público que ultrapassou o limite das dívidas consolidadas imobiliárias, se as providências estão sendo tomadas para a recondução daquelas dívidas ao limite. Tá? 5. Destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LRF. Quando um ente público vende um ativo, alienação de ativos, a gente pensa sempre um ativo permanente, né? Faz mais sentido, né? Então, uma privatização de uma empresa pública, uma venda de máquinas, equipamentos, veículos. Isso é muito comum em prefeituras, né? A privatização não, mas a venda de máquinas, a alienação de máquinas, equipamentos, às vezes terrenos, né? Em prefeituras municipais isso é comum. Esses recursos, pessoal, não dá para usar para qualquer coisa, é um recurso vinculado, normalmente lá cai numa conta bancária que só pode usar aqueles recursos para despesa de capital. Por quê? Porque existe uma regra de ouro, que eu acho que até comentamos na disciplina, na Constituição Federal, que diz que protege o patrimônio público, evita que haja dilapidação de patrimônio público. Aí chega um gestor, começa a vender tudo, e o dinheiro que arrecadou com aquela venda
não compra nada de novo para repor, para melhorar, para pelo menos manter o patrimônio, e o patrimônio público vai se deteriorando, né? É verdade que há a possibilidade de usar aquele recurso para pagar a dívida, mas pagar a dívida significa manter o patrimônio, a dívida diminui, né? A dívida diminuindo, então os custos dessa dívida também acabam diminuindo e acaba ficando favorável à gestão financeira da hora avante, né, para frente. E como última tarefa, obrigação, expectativa da LRF, espera-se que os órgãos de controle, então, verifiquem o cumprimento do limite de gastos totais do Legislativo Municipal quando houver. Bom, então existe alguma limitação, né, quando houver, existe limitação no total gasto pelo Legislativo dos municípios, né? Já fiscalizamos isso em alguns momentos, né? Acho que até hoje o Tribunal de Contas faz esse tipo de fiscalização, se não me engano, é 70% da receita, né? Existe um limite de pessoal também associado ao legislativo, então esse tipo de verificação é esperada dos órgãos de controle, tá? Bom, para terminar, a gente vai fazer um comentário sobre avaliação, os termos novos, né? Eficiência é um princípio que está lá contido expressamente na Constituição Federal, naquilo que a gente convenciona simplificar, chamando de os princípios objetivos, né? Acho que está no artigo 37, que a gente chama de LIMP, né? A gente simplifica, né? Que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse princípio da eficiência é relativamente moderno, né? E aqui nas auditorias operacionais realizadas, você viu que a fiscalização operacional está contida no comando do artigo 71 da Constituição Federal. Os tribunais de contas, o Poder Legislativo precisa olhar a operacionalização do serviço público, dos produtos entregues pelo setor público, né? E essa verificação operacional, que a gente pode dizer assim, pela auditoria, né? A inspeção operacional é mais não inapropriada, menos comum, não se tem a praxe, né? Normalmente o aspecto operacional se olha em auditorias, que é aquele meio de fiscalização mais complexo. Porque o aspecto operacional é mais abrangente, né? E ele envolve, né, em muitas legislações dos estados aí, esses aspectos todos aqui. Eficiência e eficácia, nós vimos que isso aqui está na legislação lá como uma obrigação, o resultado quanto à eficiência e eficácia dos programas de governo, está ali no controle interno. E alguns tribunais, o nosso também, abordando a questão da efetividade e da equidade. Então, o importante primeiro é distinguir esses dois primeiros aqui. Eficácia é alcançar o resultado. Alcançar o resultado. Eficiência é como? Como se alcançou o resultado? Qual é a relação custo-benefício para alcançar o resultado? Quando a gente fala custo-benefício, mas seria mais correto falar recursos necessários para alcançar o resultado, né? Então, o conceito de economicidade, ou seja, gastar pouco, está contido no conceito de eficiência, que está associado à relação custo-benefício. Então vejam, em Florianópolis, Santa Catarina gastou muito dinheiro para reformar a ponte Hercílio Luz, né? Considerado um patrimônio, né, histórico, cultural da região aqui. Gastou-se muito dinheiro, mas houve eficácia, foi construída a ponte, né, mas gastou-se muito dinheiro. A discussão desse gasto de dinheiro, gasto de tempo, gente envolvida, risco de desvio, de corrupção, é uma questão a ser considerada no aspecto eficiência, é uma discussão de eficiência, né? Às vezes alcançar o resultado, né, com um custo elevadíssimo talvez não justifique a eficiência, né? É claro que se você tem um lado, olha, vamos pensar na ponte, se eu derrubar essa ponte eu vou gastar muito menos para construir uma nova, moderna, vai ser mais econômico. Mas e o aspecto do resultado, né? A gente vai conseguir
ter uma imagem, preservar a questão cultural? Não. Tá, e a questão, as outras coisas, né? Tipo capacidade de fluxo e aproveitamento dos espaços ao redor, etc. Né? Bom, tudo isso é discutível e é o aspecto eficiência, né? Que é um pouco, é o meio como você utilizou para alcançar o resultado, a eficácia. Né? Bom, os aspectos efetividade e equidade, efetividade não aparece muito na legislação, mas a gente poderia dizer que é um impacto, associado a um impacto, né? Aquilo provocou um impacto. Por exemplo, reformando a ponte, você consegue atrair turistas, as pessoas que vêm, que linda a Silver Gate, né? A Golden Gate de Florianópolis, né? Porque parece realmente muito bonita, gerou um impacto no final. Então, a questão da efetividade, também poderia pensar a efetividade no aspecto de capacidade de fluxo. Tem uma ponte que não tem muita capacidade de fluxo, não está sendo efetiva para resolver o problema do trânsito em Florianópolis, né? Embora foi alcançado o resultado. Qual era o resultado? Qual era o objetivo? Reformar a ponte Hercílio Luz. Foi alcançado, teve eficácia. Gastou-se muito dinheiro. Então é discutível se foi um resultado alcançado com eficiência. Teve efetividade? Né? Se a gente olhar sobre a questão da capacidade de fluxo, não, porque é uma ponte que restringe a capacidade de fluxo, né? Poderia ser uma ponte com maior capacidade de fluxo. Se a gente olhar pelo aspecto do turismo, que é também um business core de Florianópolis, né? Uma atividade do coração imprescindível para Florianópolis é o turismo. Aí a gente já pode olhar que sim, teve efetividade, porque aquela ponte chama muito turista, né? Chama, tem atividades, as pessoas passam de bicicleta, tiram fotografia, e realmente eu tenho que concordar que ficou linda aquela ponte, né? Então, efetividade seria essa questão mais associada ao impacto, né? A trazer assim impactou, né? Alguns autores vão dizer que efetividade seria a união de eficiência e eficácia. E nesse caso, no caso da ponte, não daria certo, porque é discutível a questão da eficiência, né? Porque custou muito caro. E também é discutível a questão eficácia pelo aquele aspecto que o professor comentou, tá? Equidade é um conceito mais abrangente, mais moderno do que igualdade, né? Nós temos aqui, nesse desenho muito feliz, esse desenho muito interessante, o conceito de equidade está aqui, né? Equidade, todos conseguem assistir o jogo, né? Então, para que todas essas três pessoas, né, consigam assistir o jogo, a implementação, né, a ação externa, o bem público aqui tem que ser diferenciado, né? Tratar desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades, porque igualdade seria isso aqui, né? Botar uma caixinha para cada um, né? Esse de cadeira de roda nem conseguiria ver, a menina aqui mal conseguia ver lá, e o adulto que está sobrando espaço, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar em sala é relacionado ao imposto de renda, né? Tivemos um governo agora que na eleição disse que se ganhasse, né, e que iam instituir um imposto de renda de 20% para todo mundo, né? Que falácia, né? Mas por que é uma falácia? Porque na Constituição está escrito o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E o imposto de renda é possível dar essa graduação? Tanto é possível que até então, até hoje, ele é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Quem ganha mais, a alíquota efetiva vai subindo, né? Tem uma escadinha de 4 níveis, né? Que inclusive discutiram para mudar esses 4 níveis, mas o fato é que tem. Né? Ok. Essa
essa escadinha, né, que dá progressividade a uma parte do sistema tributário nacional, a parte da renda, que é mais possível fazer essa progressividade, né, essa escadinha é um exemplo de equidade. Então, quem ganha menos paga uma alíquota efetiva de tributo menor do que quem ganha mais, né? A alíquota varia de zero, né? Ou quem até 2.000 e pouco a pessoa não paga nada, é zero a alíquota, e ali vai subindo, vira 7,5, depois 15, depois 22,5, depois 27,5. Então, quem tem uma renda alta, 20 mil, vai pagar um percentual da renda maior do que quem ganha 2 mil, que não paga nada. Quem ganha 5 mil paga um pouquinho, né? Aquela alíquota vai subindo ao longo do tempo, né? Então também é uma expressão de uma tentativa, se é efetivamente equitativo ou não, isso é discutível também, né, o nível, né? Mas isso, no caso do imposto de renda pessoa física, ela existe no Brasil, né? Só para terminar, é uma expressão real dessa equidade, né? E assim a gente tem uma série de outras políticas públicas que visam essa equidade, e a auditoria operacional, de uma certa forma, ela procura verificar a obediência a esses aspectos: eficiência, eficácia, efetividade e equidade, né? Ah, é isso. A equidade, por exemplo, nós fizemos a auditoria há pouco, já foi julgada sobre violência de gênero, violência contra a mulher. Existem normas que dizem que as mulheres, quando são violentadas, elas têm que ser recebidas, quando elas vão fazer denúncia, num ambiente que elas se sintam acolhidas e protegidas, porque ela não pode ser recebida num ambiente onde está um monte lá de gente, de normalmente homens, né, para denunciar que foi agredida ou violentada, né. É esperado que ela tenha um tratamento diferenciado daquela recepção. Um quarto separado, uma delegada feminina, agentes femininos para atender, porque vão reconhecer aquele problema dela diferenciadamente, né? Porque ela não se sinta constrangida num ambiente comum, genérico, né? Sem esse tratamento. Seria tratar como aquela violência de gênero tem essa motivação mais assim relacionada ao gênero, né? Então, a equidade seria observar essa questão, ter uma casa de proteção, né, dar uma condição diferenciada a esse tipo de situação. Mulheres agredidas, né, às vezes dentro de casa, de família, em razão de serem mulheres, né. Bom, com isso a gente termina o nosso curso de orçamento público. Não tem próximos passos, apesar dessa imagem aí, né. Esse vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu queria. É verdade que terminamos o curso lá na proposta original, né? A gente basicamente usa o livro do Giacomoni e outros aí que a gente usou para explicar esse assunto. Quem faz aula comigo no curso, nós temos uma lista de exercícios, não deu para apresentar aqui, muito corrido, né? Essa lista de exercícios tem uma série de exercícios de concurso e outros, né, que a gente formula para que o aluno sedimente conhecimento. Aqui nós temos basicamente o conteúdo ordinário de orçamento público. Teria mais coisas para se colocar num curso desse? Sim, teria. Inclusive, recentemente eu preparei 4 tópicos novos, né? Um deles diz respeito ao orçamento participativo, poderia fazer um comentário aqui. O outro diz respeito ao orçamento comparado, comparar um orçamento com outros, como funciona em outros lugares do mundo. Nós temos uma bibliografia aí à disposição, né, uma pessoa que fez em Brasília. Eu vou pedir perdão se eu fizer uma vídeo sobre isso, daí eu comento, né? Nós temos a questão das tecnologias usadas para auxiliar o processo orçamentário, né? Nós temos também a questão do orçamento comparado, orçamento participativo, as tecnologias utilizadas, e tem mais um tópico, agora eu não me lembro. Mas enfim, mas eu tenho aqui. Espera, vamos ver se eu consigo pegar rapidamente aqui.
Recursos, está aqui, ó, né? Então, orçamento participativo, tecnologias e inteligência aplicada ao processo orçamentário, recursos orçamentários e a coprodução do bem público. Nós fizemos um comentário nessa unidade agora há pouco sobre isso. Isso vale uma aula muito interessante, né? E orçamento público comparado, né? Orçamento público comparado, já que viemos aqui, vamos citar o nome da autora. Ela fez esse livro, né? O nome dela é Alessandra Oliveira Pinheiro, e esse livro decorre, Orçamento Público Comparado, está aqui, né? Aqui, ó. Decorre de uma monografia que ela fez no curso de administração da Universidade de Brasília, né? Então, esses assuntos, eles devem ser trabalhados em breve, né? Talvez eu coloque aqui nessa disciplina com assuntos adicionais, né? Mas nesse momento aí nós ficamos por aqui. Desejo bons estudos, que aproveite bem esse material, né? E nos vemos num próximo vídeo.